Saúdos, amados irmãos e caros ouvintes da Palavra de Deus, com a gloriosa e santa paz do Senhor Jesus. A partir deste momento vamos dar início a mais uma palavra intitulada ao tema Kenzo Atsushi nasceu no Brasil. Portanto, a origem de Kenzo Atsushi é o Brasil. É o tema desta mensagem. Glória seja dada ao Cordeiro. E vamos aqui para uma história aqui que se encontra no segundo arrebatamento de Kenzo Atsushi. Vamos então ouvir. Eu fiquei doente, e o demônio da morte rodeava a minha cama. Fiquei apavorado enquanto minha febre só aumentava. A minha esposa disse: "O que você está vendo?" Eu disse: "Eu vejo o monstro da morte." Repara, o que você está vendo? Ele disse: "Eu vejo o monstro da morte." Repara bem nesta frase, monstro da morte. Eu disse: "Eu vejo o monstro da morte." Outra vez. Eu disse: "Eu vejo o monstro da morte." Outra vez. Eu disse: "Eu vejo o monstro da morte." Atenta bem a esta expressão, monstro da morte. Porque alega-se que o testemunho, este testemunho, ele é de um missionário que nasceu no Japão, portanto, missionário de nacionalidade japonesa, que residia legalmente desde os anos 80 nos Estados Unidos da América. E que o testemunho era escrito pelo seu filho Robert e enviado para um irmão do Brasil traduzir. Uma grande bagunça. Depois mudaram a história, que era um japonês que traduzia para o português. Seja como for, alega-se que eles já residiam desde os anos 80 nos Estados Unidos. Acontece que num relato, se fosse um relato de alguém que tivesse familiarizado com a língua inglesa, jamais iria escrever no original Monster of Death, monstro da morte, mas escreveria Spirit of Death, espírito da morte, ou Angel of Death, anjo da morte. Nunca, mas nunca monstro da morte. Isto é uma expressão tipicamente brasileira, não é? E depois tu vais ver onde é que o autor desta fábula pseudo-cristã, intitulada Kenzo Atsushi, foi descobrir. Ou seja, isto foi algo copiado de um testemunho de uma pessoa brasileira. Depois já vais descobrir quem é. Continuando. Eu disse: "Eu vejo o monstro da morte. Ele veio me buscar. Cuide das crianças. O meu dia está contado. Eu vou morrer." Ela me respondeu: "Pare de dizer essas coisas. A sua hora não chegou ainda." Eu respondi: "Eu não entendo. Por que não veio um anjo de Deus me levar? Vejo o anjo da morte. Será que eu perdi a minha salvação?" Ela me respondeu: "É claro que não. Se você que é um homem fiel a Deus não se salvar, quem dessa casa irá se salvar? Talvez esse monstro não vai te levar porque Deus não quer. Ele está te colocando medo." Quando a minha esposa foi dormir, eu dobrei os meus joelhos repreendendo o anjo negro que estava ao redor da minha cama. Ele veio até a mim e tocou o meu corpo. Senti os pelos de suas mãos e de suas unhas. O meu corpo ficou congelado. A minha cabeça doeu. Parecia que tinha gelo dentro dela. Caí com o rosto no chão, e meu espírito saiu para fora do meu corpo. Aquele gelo que senti era o gelo da morte, onde o corpo perde o calor ficando frio. O anjo da morte pegou meu espírito e levou para o inferno. Hoje eu posso dizer: quem morre sem Cristo é levado por um monte de criaturas negras que parecem anjos. Amém, meus amados? Então reparem aqui, Kenzo Atsushi, segundo o relato, era o maior profeta que já existiu à face da terra. Antes de ti nunca houve outro, e depois de ti não se levantará outro com a igual unção à tua. Então o Kenzo, ele era superior até a Moisés. Era superior a Abraão, superior a Moisés, superior a Elias, a Eliseu, a Ezequiel, a Daniel e quem sabe até a João na ilha de Patmos, porque antes dele não havia outro e depois dele não se levantaria outro. Então nós sabemos que Kenzo é uma fábula. Amém? E essa fábula, ela foi criada precisamente no Brasil. É isso que eu vou provar. Porque se
Se isto fosse feito em inglês, eles não teriam I see the monster of death. Eles não diriam eu vejo o monstro da morte, mas eles diriam I see the spirit of death. Eu vejo o espírito da morte. Ou I see the angel of death. Seria sempre anjo ou espírito e nunca monstro da morte. Isto é uma expressão, tu já vais descobrir onde é que o autor a foi copiar. Ou seja, onde é que ele se foi inspirar para escrever esta fábula. Amém? Porque uma pessoa que assiste a muitos testemunhos de arrebatamentos ao céu e ao inferno, verdadeiros e falsos, e uma pessoa que assiste a vários testemunhos de ex-bruxos, ex-feiticeiros, ex-magos, ex-macumbeiros, ex-satanistas, pode criar uma fábula tão boa ou melhor do que esta, misturando com sãs doutrinas, não é? E com algumas heresias, e colocando lá meia dúzia de versículos bíblicos, pode parecer até um testemunho, mas não é. Então, vou provar aqui que este testemunho veio precisamente do Brasil. Glória a Deus, mas vamos aqui primeiro refutar aqui isto. Amém? Refutação a esta ideia aqui, porque segundo a ideia, Kenzo, que era um homem santo, ungido, quando morreu, em vez de ir para o céu, foi para o inferno. E quem foi buscar não foi um anjo, mas foi um demónio. Olha aí. Vamos aqui à refutação a esta ideia. A Bíblia nos diz que quando alguém morre com Cristo, os anjos o levam para o seio de Abraão, que é o paraíso. Lucas 16, do 19 ao 31. Ora, havia um homem rico e vestia-se de púrpura e de linho finíssimo. E vivia todos os dias regatada e esplendidamente. E havia também um certo mendigo chamado Lázaro que jazia coberto de chagas à porta daquele. E desejava alimentar-se com as migalhas que caíam da mesa do rico. E os próprios cães vinham lamber-lhe as chagas. E aconteceu que o mendigo morreu e foi levado pelos anjos para o seio de Abraão. E morreu também o rico e foi sepultado. E no inferno ergueu os olhos, estando em tormentos, e viu ao longe Abraão e Lázaro no seu seio. E clamando disse: Pai Abraão, tem misericórdia de mim, e manda a Lázaro que molhe na água a ponta do seu dedo e me refresque a língua, porque estou sendo atormentado nesta chama. Disse-lhe, porém, Abraão: Filho, lembra-te de que recebestes os teus bens em tua vida, e Lázaro somente os males, e agora este é consolado e tu atormentado. Além disso, está posto um grande abismo entre nós e vós, de sorte que os que quisessem passar daqui para vós não poderiam, nem tampouco os de lá passar para cá. E disse ele: Rogo-te, pois, ó Pai, que o mandes à casa do meu pai, pois tenho 5 irmãos, para que lhes dê testemunho, a fim de que não venham também para este lugar de tormento. Disse-lhe Abraão: Tem Moisés e os profetas, ouçam-nos. Disse ele: Não, pai Abraão, mas se algum dentre os mortos fosse ter com eles, arrepender-se-iam. Porém Abraão lhe disse: Se não ouvem Moisés e os profetas, tampouco acreditarão, ainda que algum dos mortos ressuscite. Amém? Então eles têm Moisés e os profetas, têm a palavra de Deus. Agora repara aqui, morreu o rico que era avarento, ambos conheciam a Deus. Morreu Lázaro que era mendigo, portanto ambos conheciam, só que Lázaro, aleluia, era um homem de fé. Era um homem que obedecia à palavra, à doutrina. Então Lázaro era um crente fiel e foi levado por quem? Pelos anjos para o seio de Abraão. Aleluia! Quem querer diga glória, rica, canta na mastéria, anda na maia. Mas o mendigo foi levado para onde? Perdão, o rico foi levado para onde? O rico foi levado para onde? Para o inferno. Para tu entenderes, ambos eram, se fosse nos dias de hoje, cristãos, ambos eram crentes. Morreu Lázaro, o mendigo, e ele estava salvo e foi levado pelos anjos, não foi levado pelos demónios para o inferno, mas pelos anjos para o céu. Então, esta história do Kenzo ser um tremendo homem de Deus e morrer, em lugar de ser levado
pelos anjos para o céu, levado pelos demónios para o inferno, não tem pés nem cabeça. Continuando. Amém. Porém, Abraão lhe disse: se não ouvem Moisés e os profetas, tampouco acreditarão, ainda que algum dos mortos ressuscite. Olha aí. Como é que é possível alguém morrer salvo e ir para o inferno no lugar do céu? É impossível. Glória a Deus. E ser levado por demónios, em vez de ser levado, transportado pelos anjos, como aconteceu com o salvo Lázaro. Segundo, a Bíblia também diz que quem não peca, o maligno não lhe toca. 1 de João, capítulo 5, versículo 18. Sabemos que todo aquele que é nascido de Deus não peca. Todo aquele que de Deus é gerado conserva-se a si mesmo e o maligno não lhe toca. Então, se Kenzo era assim tão imaculado, tão santo, é o mais santo que existiu à face da terra, então o maligno não lhe ia tocar. Os demónios não iam pegar nele e levar para o inferno. Como é possível que alguém que vivia em santidade plena morrer salvo e um demónio vindo da parte do maligno lhe tocar e o levar para o inferno? Mas dirá alguém: ele não morreu, mas só foi arrebatado. Ou foi só arrebatado. E eu lhe direi: geralmente quando uma pessoa é arrebatada é o próprio Deus que a arrebata. Mas no caso do pastor Kenzo, quem o arrebatou não foi o Espírito Santo de Deus, mas nem os anjos do Senhor, mas sim um demónio. E quem mexe com demónios são os feiticeiros, os bruxos, os macumbeiros, os satanistas e não os servos de Deus. Pois todos estes também saem fora do corpo, em projeção ou viagem astral, arrebatados por demónios. Então já aqui refutámos este segundo testemunho falso do Kenzo, que não existe. Agora, reparando aqui o detalhe. Eu vejo o monstro da morte. E depois mais à frente fala novamente do monstro. Quem quer diga glória. Talvez esse monstro não te vai levar monstro. Então 2 vezes aparece monstro. Eu vejo o monstro da morte. Agora vamos aqui ouvir mais um pouquinho, para tu fixares bem o que é que diz o testemunho. O que você está vendo? Eu disse: eu vejo o monstro da morte. Outra vez. O que você está vendo? Eu disse: eu vejo o monstro da morte. Outra vez. O que você está vendo? Eu disse: eu vejo o monstro da morte. Ele veio me buscar. Amém. Agora vamos descobrir onde é que o canal Evangelismo Online, o dono do canal, suposto Daniel, se inspirou. Provavelmente foi ele que fez esta história. E dezenas de outras. Provavelmente. É o principal candidato. Não estou a dizer que seja, mas provavelmente é ele. Onde é que ele se inspirou para criar esta história brasileira? Sem pés nem cabeça. Porque quando alguém, imaginando que eu sou português, se Deus me desse uma experiência tremenda, se eu fosse arrebatado 9 vezes, arrebatado ao céu e ao inferno, intimidade com Deus, grandes experiências com Deus, 9 grandes experiências, viagens missionárias, não é? Qual seria o primeiro país que eu iria contar o meu testemunho? O meu próprio país. E ainda que eu estivesse em missão, por exemplo, estivesse fazendo missão no Brasil, eu jamais iria mandar o meu testemunho para a China, não é? Para a China ou para o Congo ou para o Zimbábue, para um país distante que eu nunca tive nem falo a língua. Não tem lógica. Mandar para alguém traduzir e meter um narrador com voz robótica a narrar o testemunho. Isto não tem pés nem cabeça. Amém? Aleluia. Só daí tu vês que está tudo errado. Se tu és um testemunho num país, tu vais testemunhar no teu país. Se tu estás a fazer missão noutro país, testemunhas no outro país e quando muito também no teu país de nascimento. Como primeiro testemunho. E depois, claro, o testemunho pode ser enviado para outros países e alguém traduzir, sim. Mas primeiro tem que ser testemunhado. E primeiramente, este testemunho surgiu em 2016, precisamente aonde? Aleluia! No Brasil. Surgiu através de 2 canais brasileiros. 2 canais brasileiros do YouTube. Quer dizer, não surgiu nos Estados Unidos da América, onde o Kenzo estava a fazer missão, nem surgiu no Japão, de onde ele era natural e a sua nacionalidade, mas surgiu, pasme-se,
no Brasil, um país distante, que ele nunca visitou e que não domina a língua. Não tem pés nem cabeça esta história. Este testemunho surgiu em 2016, precisamente pelo canal Eleitos de Jesus, né, de um tal Josivan, que mais tarde foi deletado do YouTube por direitos autorais, e depois o canal Evangelismo Online surgiu em 2017, pegou nos testemunhos e os melhorou com uma voz robótica melhor, né, fez uma reedição e promoveu o novo canal do irmão Josivan, Eleitos de Cristo. Inscrevam-se lá e continuaram a postar os mesmos testemunhos. Então, toda vez que esta história é uma história brasileira. O outro canal era o Atos 4.12, Só Jesus Salva, também do ano 2016, também um canal brasileiro. Então isto não foi para um homem que já estava desde os anos 80 nos Estados Unidos, residindo legalmente, com a igreja registada e com o negócio próprio, que visitou tantos países, não é? E que tinha 9 grandes experiências, dar o seu testemunho primeiramente, que nem é ele que dá a enviar para o Brasil para alguém traduzir e postar com voz robótica, não tem pés nem cabeça. Isto é uma história que só mesmo um tolo, só mesmo um descabeçado, falta um parafuso, vai crer. Então tu vês aqui, se o testemunho fosse inglês ou, digamos, americano, não é? Eles teriam dito I see the angel of death, ou I see the spirit of death. Eu vejo o anjo da morte ou o espírito da morte. Mas nunca, but never, I see the monster of death. Monstro. Parece um fantasma, é um monstro. Monstro. Olha aí. Agora tu vais descobrir onde é que o autor desta infame história, que o autor é brasileiro e muito provavelmente é o dono do canal Evangelismo Online, porque ele foi o maior defensor quando a irmã Vivian Genderlanik provou que Kenzo nunca existiu nos Estados Unidos da América, nunca existiu tal família, Kenzo casado com a Kemi e tendo 2 filhos, David e Robert Atsushi, morando legalmente, ou seja, residem lá desde os anos 80, mentira, conversa para o boi dormir, nunca existiu a igreja do Charles McBavin, não é, que o Kenzo frequentava, e nunca existiu a igreja registada do Kenzo Atsushi lá. Tudo mentira, conversa para o boi dormir. Amém? Tudo mentira. E o pai da mentira é o Satanás. Amém? E quem do imundo tirará o limpo? Ninguém. Jó 34:4. Um pouco de fermento leveda toda a massa. Isto é uma história diabólica para levar muita gente ao inferno. Porque o pai da mentira é o capeta. E se eu amo a mentira, eu vou ficar de fora naquele dia. Agora repara. Qual é a jogada deles? A jogada deles... Depois, também em 2017, surgiu por escrito o testemunho, curiosamente, primeiro não em inglês, mas em português. Porque disseram que pegavam o testemunho em inglês e traziam para o português. Mas o mais engraçado é que, primeiramente por escrito, apareceu num blog brasileiro, o blog Defesa da Fé 2017, de um tal de Josivan, evangelista Josivan. Será coincidência ou será o mesmo do canal Eleitos de Jesus? Que era o Josivan Ferreira, mais tarde Eleitos de Cristo. Então tu vês que há muita relação. E qual é o objetivo desse blog? Levar os cristãos à sã doutrina, à santificação, à separação do mundanismo, à sã doutrina. Irmãos, eu não preciso de inventar uma história mentirosa para levar ninguém à sã doutrina. A palavra de Deus já contém toda a sã doutrina. Então, isto aqui, o pretexto está errado. Eu não vou, os fins não justificam os meios. Então, quem usa de engano não permanece na casa do Senhor e os mentirosos vão ficar de fora. Quem inventa uma história mentirosa para supostamente levar o povo à santidade vai ficar de fora. Fora as heresias que isto contém, que eu nem vou comentar agora que eu tenho uma apostila refutando. Eu mesmo dei ao trabalho de baixar todos os testemunhos e os comparar com a palavra de Deus e verifiquei dezenas de erros, contradições e heresias contra a santa, verdadeira e infalível palavra de Deus. Mas vamos lá descobrir agora, onde é que eles se inspiraram para este anjo da morte. Amém? Amém? Vamos aqui ouvir. Aí eles disseram para minha esposa que mandasse o pastor entrar e recomendar o corpo porque eu estava morto. Me ligaram nos aparelhos, mas o aparelho não funcionou. Nada. Testemunho do Adão de Campos, 1980. Olha aí. Brasileiro. Gaúcho do Rio Grande do Sul. Eu cheguei a conhecê-lo pessoalmente no ano de 2008. Já dorme no Senhor. Acho que desde 2015. Morava até digo o nome da rua onde ele morava. Rua Anita Garibaldi. Este sim existiu. Quer o testemunho dele seja inteiramente verdadeiro ou falso, ou tenha
quase tudo verdadeiro é alguma coisa falsa, ou que seja quase todo falso e é uma coisa verdadeira, ou seja, todo verdadeiro ou todo falso, pelo menos a pessoa é verdadeira, a pessoa existiu. Mas Kenzo não existiu. Olha aí o que é que ele vai falar. Funcionou. E aí o pastor entrou e orou o contrário. Orou repreendendo a morte, destruindo a morte em mim. E ali eu passei a estar, fiquei ali. Eles saíram e eu fiquei. Me botaram numa cama ali com o lençol por cima. E eu passei a contemplar o monstro da morte. Olha aí, passei a contemplar o monstro da morte. Olha aí, olha aí. Olha aí, o monstro da morte. Vamos ouvir aqui o, o relato aqui, olha aí. O que você está vendo? Eu disse. Eu vejo o monstro da morte. Ele veio me buscar. O que você está vendo? Eu disse. Eu vejo o monstro da morte. Ele veio me buscar. Tá vendo? Não tem nada de americano aqui. O americano jamais iria dizer I see the monster of death. Não. I see the angel of death. Ou I see the spirit of death. Jamais iria dizer I see the monster of death. Eu vejo o monstro da morte deste povo. Pensa que eu sou bobo. Que os cristãos são bobos para quererem toda a treta que inventam para a internet. Vamos ouvir aqui. Contrário. Orou repreendendo a morte, destruindo a morte em mim. E ali eu passei a estar, fiquei ali. Eles saíram e eu fiquei. Me botaram numa cama ali com o lençol por cima. E eu passei a contemplar o monstro da morte. Quando dali um pouco eu enxerguei o monstro da morte que vinha de banda do oeste, pelo ar. Aquele monstro terrível, visivelmente a morte, eu vendo. E eu comecei a gritar no espírito para Jesus me salvar da morte. Por que que a morte ia me levar se eu sou salvo em Jesus? E ela veio para uns 10 metros de distância de mim no ar. E me olhou, aquele monstro terrível, cabeça da cara, manto preto. A cara deformada, os olhos 2 buracos de fogo, a boca retorcida com dentões como de vampiro, nariz comprido com gancho, os braços esqueletizados, as unhas como fogo, uma foice na mão direita daquela morte. O mais tudo para baixo era uma nuvem, um volume preto, de treva. E ela se baixou para o piso do UTI e começou a se arrastar no piso do UTI como lesma. Ia ficando tudo preto o piso do UTI. Subiu para cima da minha cama como lesma, se arrastando. Pegou a cama, quando pegou meus pés, tapou tudo de preto. Pegou meus pés e eu senti o gelo da morte. Senti a dor da morte, o gelo da morte. É 3, 4 vezes pior que o gelo do congelador de uma geladeira. E foi de lentamente, porque a morte não vem com pressa, ela vem lenta. E foi me tapando de preto, cama e corpo e tudo. Irmão Adão, é verdade que o senhor teve 3 dias morto? Para os irmãos entenderem, então este relato aqui, essa expressão monstro da morte, veio do testemunho do Adão de Campos. Isto não, jamais uma pessoa que domina o inglês iria dizer monster of death. Jamais. Amém? A primeira vez, porque este testemunho eu já tinha ouvido há muito tempo, do Adão de Campos. E eu lembro-me precisamente e até achei estranho, porque nenhum português fala monstro de morte. Nenhum português. Mesmo os brasileiros também não falam. Isto foi algo bem original, só ouvido mesmo no testemunho do Adão de Campos, precisamente é do Rio Grande do Sul. Já dorme no Senhor, estive em casa dele, Rua Anita Garibaldi, bairro Morada do Val 1, só não vou dizer o número da casa. Amém? Mas eu sei o número da casa também. Bairro Morada do Val 1, Gravataí. Amém? Então, a mentira tem pernas curtas. O Adão de Campos existiu, eu estive na casa dele. Quer o testemunho dele fosse verdadeiro ou falso, eu estive lá. Agora, o Kenzo Atsushi
Nunca existiu, nunca nasceu, nunca viveu, nunca morreu. Não é? E aqui estou provando que esse testemunho falso do Kenzo teve a sua origem no Brasil. Descoberta a origem, não é? A origem destes testemunhos. Pegaram uma foto do Google, de um modelo fotográfico oriental, ou japonês, e fizeram uma montagem com vídeos com narração robótica, de uma narrativa inventada por um brasileiro, muito provavelmente, quase, tem 90 e tal % de chances de ser precisamente o dono do canal Evangelismo Online, que pode ter mais canais, sim. Pode ter sido ele que criou até toda a história. É uma hipótese muito forte, ter ele também criado o Eleitos de Jesus e depois ter criado, quando foi deletado, o Eleitos de Cristo. Então tem tudo a ver. Pelo menos ele está relacionado, mesmo que não tenha sido o Criador, está relacionado com o Criador, porque ele era amigo do Criador da história, porque de onde surgiu primeiro foi precisamente no YouTube, através de um canal brasileiro do YouTube, então falado em português. Então isto aqui tem tudo para ser do Brasil, não tem nada a ver com o Japão e nada a ver com os Estados Unidos. E esta expressão monstro da morte não é tão pouco utilizada em Portugal, pela língua portuguesa. Mesmo no Brasil conheço, já ouvi muitos testemunhos, muitos mesmo, de brasileiros, nunca ouvi essa expressão, a não ser no testemunho do Adão de Campos. É algo bem particular e peculiar do Adão de Campos. Então, o que é que eu posso dizer sem medo de errar? O autor da fábula, Kenzo Atsushi, andou a ouvir o testemunho do Adão de Campos, porque este Kenzo aqui é uma mistura de vários outros testemunhos. Depois criaram esta própria fábula baseada noutros. E uma das expressões copiadas foi esta, precisamente, do monstro da morte, uma expressão rara, estranha. Em vez de dizer anjo da morte ou espírito da morte, disse monstro da morte, o Adão de Campos. E aqui repetiu monstro da morte. Então fica aqui provado que este testemunho teve a sua origem no Brasil. Amém? Glória a Deus. Eu cheguei a oferecer 1.000 euros, cerca de 4.000 reais, procura-se vivo ou morto, Kenzo e Robert Atsushi, para a primeira pessoa que trouxesse provas concretas da existência dos dois. Ninguém se chegou à frente para reivindicar o prémio. Ninguém se chegou à frente, ninguém disse, olha, eu tenho aqui as provas, certidão de nascimento, certidão de casamento, certidão de nascimento no Japão de casamento com a Kémia, certidão de nascimento dos filhos David e Robert Atsushi, não é? Por exemplo, certidão de registro da igreja nos Estados Unidos, certidão de registro da empresa nos Estados Unidos, 0. Certidão de igreja fundada na cidade de Mutare no ano 2011, 0. É tudo mentira. Eu conheço uma irmã lá da cidade de Mutare, administrativa de uma grande igreja de lá, e por lá nunca teve nenhum Kenzo fundando igrejas. É tudo conversa para boi dormir. Mentira tem pernas curtas. Também o seu filho Robert nunca teve em Debrecen, na Hungria, nunca fundou lá a igreja e nunca teve uma casa própria na Hungria, comprada. Isso é tudo conversa para boi dormir. Amém? Se vocês quiserem dormir, sejam bois e vacas. Não é? Não é? Porque o boi e a vaca costuma, não é, remoer, come, depois vomita, regurgita e torna outra vez a comer o que vomitou. Então, se vocês quiserem comer alimento estragado, vomitado, comam. Eu prefiro comer o alimento, beber da água cristalina, que é a palavra de Deus, do rio da água da vida, e comer dos pastos verdejantes. Amém? Então fico aqui desmascarado. Este testemunho não tem nada de inglês, não tem nada de língua inglesa, nada de ser americano, ou de alguém que dominava o americano, já está lá desde os anos 80 legalmente, nem nada de japonês. Este testemunho é brasileiro. Amém? E quem o criou, se não se converter, e se ainda não blasfemou, pode ser quem... Se não se converter, irá para o inferno, mas se ainda não blasfemou, pode ser que ainda haja esperança. Que Deus em Cristo vos abençoe.